Olá, tudo bem com vocês? Eu sou o Rubens Nascimento e o assunto hoje é como controlar a ansiedade, como melhorar o meu nível de ansiedade. A ansiedade não tem cura, não adianta você achar que vai viver essa ansiedade, ela faz parte da nossa vida e é importante que você saiba lidar com isso, tá? Então, se esse assunto te interessa, eu quero que você já se inscreva aqui no canal, que você compartilhe essa mensagem com as pessoas que precisam e já deixe um comentário para que a gente possa evoluir cada vez mais nesse assunto. Então eu quero compartilhar com vocês como foi a minha primeira crise. Há 14 anos atrás eu fui diagnosticado com transtorno de ansiedade generalizada, mas há 14 anos foi quando o bicho pegou. Foi realmente quando eu tive a minha primeira crise. Mas eu me lembro muito bem que há 4 ou 5 anos atrás eu comecei a ter sintomas estranhos e ignorei tudo aquilo, achei que eu daria conta sozinho, mas só que o meu quadro foi evoluindo de uma forma com que chegou um ponto que não tinha mais nada o que fazer. E talvez você se identifique com isso, talvez você esteja passando por problemas de ansiedade, desenvolvendo alguns sintomas principalmente físicos, psíquicos, e você acha que vai resolver sozinho. E o que eu tenho para dizer é que você não vai resolver sozinho. Então a primeira dica que eu deixo para você é o seguinte: aceite a sua situação, você precisa aceitar a situação que você está vivendo agora. Eu não estou falando para você aceitar a ansiedade como uma realidade sua. Ela é uma situação momentânea que você está passando, mas você precisa aceitar essa situação momentânea para procurar ajuda. Não adianta você querer resolver isso sozinho, que você não vai, você só vai piorar o quadro e aí você vai chegar no fundo do poço para procurar ajuda. Então, primeiro ponto, aceite que você não está bem, aceite que você precisa procurar algum tipo de ajuda. E aí eu vou compartilhar com você, ou seja, digamos que há 4 anos antes de eu ser diagnosticado com transtorno de ansiedade generalizada, eu comecei a sentir esses tipos de problema. A primeira situação que eu me lembro muito foi quando eu estava voltando do trabalho, eu tive meio que um apagão no ônibus, né? Tive uma sensação ruim, né? Me deu muita tontura, uma sensação ruim, uma inquietação, eu queria descer do ônibus de qualquer jeito. E aquilo ali eu relatei para minha esposa e deixei por isso mesmo, não procurei ajuda, tá? E aí aquilo passou com, sei lá, 1 a 2 horas depois eu estava bem e deixei aquilo passar e ficou por isso mesmo. E aí as coisas foram evoluindo, né? Esses sintomas eles foram se repetindo cada vez mais, tá? Eles foram se repetindo, tal, aí se repetiu numa hamburgueria, se repetiu num restaurante, e aí eu comecei a ter sensações ruins e a evitar ambientes que aquilo já tinha acontecido. Ou seja, era um sinal claro que eu estava com problema e eu fui ignorando, eu fui perceber isso só depois que realmente eu tive uma crise muito forte de ansiedade, tá? Então, é importante que você entenda esses sinais, que você busque por ajuda logo, tá? Não ignore os sinais. O corpo te dá sinais, você ignora esses sinais e isso só tende a piorar. Então, se passar aí dentro dessa primeira sensação ruim que eu lembro de ter sofrido, se passaram mais 4 anos para eu ter realmente um apagão. Eu trabalhava a 85 quilômetros da minha casa, então eu pegava o carro todos os dias, 6 horas da manhã, e chegava no trabalho às 8 horas da manhã. E um desses dias, no trajeto, eu tive literalmente um apagão. Eu estava no trânsito, de repente me deu uma falta de ar muito grande, me deu um sufocamento muito grande, eu parei num posto de combustível e não sabia o que estava acontecendo. Pedi ajuda, não sabia o que era, eu não lembrava onde que eu estava, foi uma coisa muito louca, uma sensação de morte terrível, não sei, eu não sabia explicar. Depois que eu fui estudar mais que eu entendi o que estava acontecendo, tá? Então, aí foi realmente onde eu tive a crise muito forte e onde eu procurei ajuda. Aí eu cheguei na empresa e pedi ajuda lá para a psicóloga, falei que eu tinha passado por isso, aquilo, e ela me indicou aí procurar um especialista. E aí onde foi que eu fiz os exames, né, que eu dei início no tratamento e vi que eu estava com transtorno de ansiedade generalizado, já tinha chegado assim ao fundo do poço. Mas só que dentro desses 4 anos que se passaram, muita coisa aconteceu. Se eu fosse falar isso para você no vídeo aqui, eu ficaria 2, 3 horas conversando, tá? Então estou falando de uma forma bem resumida para você entender. Primeiro ponto, você precisa aceitar a situação, que você precisa de ajuda. E segundo ponto é você interpretar esses sinais, você perceber esses sinais e já procurar ajuda o quanto antes, né, que casa ali com o primeiro ponto. Então é muito importante você entender isso. O seu corpo vai dar sinais. A ansiedade não vem para a nossa vida, né, de forma exagerada da noite para o dia. Isso vai acontecendo durante o tempo e você vai ignorando. Então não ignore esses sinais. E aí, a partir do momento que eu fui diagnosticado com transtorno de ansiedade generalizada, vem outro problema, que é enfrentar o meu problema, que foi enfrentar o meu problema. Eu não aceitava de forma alguma que eu tinha problema com ansiedade, eu tinha uma vida muito boa, assim, digamos, né? Então, eu estava realizado profissionalmente, estava realizado como pessoa,
e não aceitava de forma alguma que eu tinha problema de ansiedade. Então, foi a questão da aceitação. E nessa questão de aceitação, eu escondi meu problema dos amigos, dos familiares, das pessoas mais importantes da minha vida. Né? Então, o que eu comecei a fazer? Eu comecei a evitar as pessoas. Né? Então, eu cheguei ao absurdo de não querer receber meus pais em minha casa, de não receber meus amigos em minha casa, de não ir em festas de aniversário, festas de casamento, porque eu ficava com medo de me sentir mal nesses lugares e as pessoas descobrirem que eu passava pelos problemas de ansiedade. Então, assim, é uma coisa absurda que você não precisa preocupar com isso. Você, ao contrário disso, né, a terceira dica é que você expõe o seu problema para as pessoas que você ama. Você precisa expor para essas pessoas que estão do seu lado que você está precisando de ajuda. Eu escondi o meu problema durante 2 anos depois que eu fui diagnosticado com transtorno. É muito tempo. Eu poderia ter evoluído muito mais no meu quadro se eu tivesse trago as pessoas que eu amo para o meu lado. Né? Que a gente sabe que a ansiedade ela não vai ser resolvida somente de forma química, com remédios. Ela precisa também de um fortalecimento de mentalidade, de buscar outras formas, tá? Então, não se iluda que somente com remédio você vai melhorar o seu quadro. Você vai controlar ali durante o momento, mas o problema raiz não foi tratado, tá? Então, você precisa tratar o problema da raiz. E tratar o problema raiz é você compartilhar com as pessoas que você ama. Compartilhar com as pessoas que estarão do seu lado. Então, é a terceira dica que eu deixo para você. Compartilhe o seu problema com as pessoas que você ama, com as pessoas que estão do seu lado. Aí, eu já vou trazer para você a quarta dica, que é você ter na sua agenda de telefone 2 ou 3 pessoas para você ligar no momento de crise. Eu não tive essas pessoas, eu tinha só a minha esposa, né? Então só a minha esposa sabia da situação. E aí toda vez que eu me sentia mal, eu ligava para ela e uma conversa faz muito bem com as pessoas que você tem confiança. Não adianta você ter problema de ansiedade, chegar para uma pessoa estranha, falar que está com problemas, o que ela falar não vai fazer sentido para você, mas a pessoa que te ama, que está do seu lado, vai fazer sentido. Então tenha na sua agenda de telefone 2, 3, 4 pessoas de confiança que você possa conversar durante esse momento de crise, é muito importante. Então essa é a quarta dica que eu deixo para você. Tenha pessoas importantes para você ligar, tá? Então no momento de crise, recue, né, para onde você se sentir bem, não tenha receio nenhum, e é por isso que você precisa deixar essas pessoas cientes. Imagina que você está no trabalho e tem uma crise de ansiedade. Se ninguém sabe do seu problema, você vai para o banheiro, vai ficar desesperado, escondido. Se você tem um amigo que sabe do seu problema na empresa, você já compartilha com ele, fala que não está bem, ele vai te levar para um canto, para uma cozinha, para uma sala, e ali ele vai esperar junto com você, ou ela vai esperar junto com você, com que você tenha uma melhora. Então, essa é a quarta dica que você precisa fazer para que você evolua no seu quadro de forma positiva. Não adianta esconder os problemas de ninguém. E para finalizar esse vídeo, eu vou trazer uma dica muito importante, que é a quinta dica que você precisa quando você começa a enfrentar os problemas de ansiedade. Você precisa começar a mudar os seus hábitos. A ansiedade ela traz hábitos muito ruins para a sua vida. Ela pode trazer bebidas, pode trazer drogas, pode trazer vícios, né? E dentre vícios pode ser pornografia, pode ser jogo, pode ser rede social. Enfim, a ansiedade ela vai te trazer várias situações em que você vai se viciar em algo ruim, em que você vai criar hábitos ruins. Então é preciso que você comece a ter essa mudança de hábito. A mudança de hábito, ela demanda disciplina. Não que você queira fazer todos os dias, tá? Você nunca vai estar motivado para mudar todos os dias, mas a disciplina faz com que você mude todos os dias. Você precisa tratar cada evento da sua vida de mudança de hábito, cada mudança de hábito na sua vida como evento, tá? Então, trate cada ação de mudança de hábito na sua vida como evento. Você não vai estar motivado para mudar todos os dias, mas você tendo disciplina, você vai fazer acontecer. Então, essas são as 5 dicas que eu deixo para que você evolua no seu quadro de ansiedade, para que você busque por uma qualidade de vida melhor, tá bom? Então, eu vou trazer mais dicas para você, então fique ligado, se inscreva aqui no canal, compartilhe esse vídeo com quem precisa desse tipo de ajuda. Eu quero que nós juntos levamos essa mensagem para milhares de pessoas, para que a gente consiga ajudar o máximo possível de pessoas. Talvez você esteja passando por uma situação terrível, uma situação ruim, e como você tem muitas outras pessoas passando, como eu já passei, eu estou aqui para te ajudar, e eu quero que você também me ajude a ajudar, tá bom? Então se inscreva no canal, já deixa seu like, compartilha aí com as pessoas que precisam, e eu te espero no próximo vídeo. Abraço, fui!